Oi, eu sou Raquel e você está ouvindo Confusão aos 30, o podcast onde a gente fala sobre os surtos da vida adulta com sinceridade e aquela dose de tá tudo bem não estar bem. O episódio de hoje é sobre haters, mas não aqueles da internet que nem te conhecem e te criticam. Vamos falar sobre o hater mais cruel de todos, aquele que mora dentro da nossa cabeça. Por muito tempo, eu fui a minha maior hater. Aquela vozinha interna vivia me dizendo coisas como: você não vai conseguir, melhor você nem tentar. Isso não é pra você. Eu me boicotava antes mesmo de dar o primeiro passo. Sabe Anti-Hero da Taylor Swift, em que ela canta It's me, hi, on the problem is me. Gente, perdoe aqui pela cantoria e pelo inglês muito do ruim, mas é só pra gente lembrar que aqui é como se ela estivesse descrevendo essa autossabotagem que a gente faz. Somos ótimas em apontar nossos próprios defeitos, criar cenários desastrosos na nossa cabeça e, no fim, decidir que nem vale a pena tentar. Vou dar um exemplo pessoal para vocês, esse podcast. Ele estava nos meus pensamentos há mais de 6 meses. Se dependesse da minha hater interna, ele não teria saído do papel, porque ela vivia me perguntando: quem você acha que vai ouvir isso? Você acha que dá conta de manter um podcast? E se ninguém ouvir? E se ninguém gostar? E se você for cancelada? Foi só quando eu comecei a me questionar de verdade que as coisas começaram a mudar. Eu me perguntei: o que de pior pode acontecer se eu fizer? E o que de melhor pode acontecer? E essas perguntas que me fizeram perceber que, na maioria das vezes, é só medo que estava na minha cabeça. Você já assistiu The Good Place? Talvez lembre da Eleanor. No começo, ela não acreditava que merecia as coisas boas que aconteciam com ela. Ela pensava que a qualquer momento descobririam que ela era uma impostora. Até quando foi oferecido para ela estudar para tentar mudar, ela não acreditou que poderia se tornar uma pessoa boa. E quantas vezes a gente faz isso? A gente constrói paredes enormes com pensamentos do tipo: eu não sou boa o suficiente, isso não vai dar certo, eu não mereço. Essas barreiras acabam impedindo a gente de alcançar coisas incríveis. Eu sei que para parar de ser nossa maior crítica, não acontece assim do dia para noite. Mas existem algumas práticas que podem ajudar, como essa de se questionar. Quando você pensar, eu não consigo fazer isso, pergunte: será que é verdade? E se eu tentar? Muitas das vezes você vai perceber que a resposta não é tão assustadora quanto parece. Podemos também criar uma lista de pequenas conquistas, com coisas simples, como enviar aquele e-mail, se candidatar àquela vaga, ler uma página de um livro, começar aquele projeto. Cada pequena vitória é um lembrete de que a gente é capaz. E conversar consigo mesmo como se fosse sua melhor amiga. Porque se uma amiga chega para você e diz que vai começar um projeto novo, você não vai desencorajá-la, né? Normalmente, a gente dá apoio e encoraja. E por que com a gente mesmo a gente faz diferente? Em vez de construir paredes que te impeçam de seguir em frente, que tal criar um mural de possibilidades? Sempre que sentir medo, lembre-se do que já conquistou e do que pode conquistar se você tentar. Foi isso que me fez começar esse podcast. No fim, o mais importante é lembrar de ser gentil consigo mesmo e que tudo é um processo. Se você percebe que tem sido sua maior hater, isso já é um ótimo começo. Reconhecer o problema é o primeiro passo para mudar. Obrigada por ouvir esse episódio de Confusão aos 30. Espero que você tenha se inspirado a ser um pouco mais leve consigo mesmo. E se você conhece alguém que também precisa ouvir isso, compartilhe. A gente se vê no próximo episódio e um beijo. Tchau!